teve outros cargos de importância até ser nomeado vice-presidente em 2007. No Congresso do partido, apenas uns poucos braços levantados e pronto. Estavam eleitos os dirigentes que vão conduzir o destino de 1 bilhão e 350 milhões de chineses nos próximos 10 anos. O número 1 é Xi Jinping, que foi consagrado pelos seus pares. E ele sabe que o destino da China interessa não apenas aos chineses, mas ao mundo inteiro, que hoje depende da locomotiva chinesa para seguir adiante. O grande inimigo a ser combatido é a corrupção. Ela pode destruir o partido e o regime. Essas palavras surpreendem por virem do atual número 1 do Partido Comunista Chinês e por terem sido pronunciadas em público, o que é incomum para os padrões chineses. Na abertura do 18º Congresso do Partido, que marca a importante troca de guarda no governo, feita a cada 10 anos, o presidente bateu pesado contra os corruptos. Disse que eles constituem uma ameaça ao regime e defendeu a punição rigorosa dos infratores. Temos que manter uma posição muito severa no castigo à corrupção. Não pode haver clemência para qualquer pessoa envolvida, seja qual for seu poder ou cargo. A declaração de Hu, que está deixando o cargo de presidente, número 1 na hierarquia do poder, teve intensa repercussão, já que o país foi surpreendido por várias denúncias de desvios de dinheiro público e enriquecimento suspeito nos últimos meses. Para se fazer um relato dos recentes casos de corrupção na China, o difícil é saber por onde começar. São histórias que envolvem assassinato, amantes e até a suspeita de espionagem. Esta é Gu Kailai, condenada à prisão perpétua em agosto, depois de admitir a responsabilidade pelo assassinato do empresário britânico Neil Heywood, com quem ela dividia vários negócios. A princípio, ela foi condenada à morte, mas teve a pena comutada para a prisão perpétua, por supostamente ter colaborado com a justiça. A história dela ainda tem muitos pontos misteriosos. Entre outros, qual era exatamente o seu relacionamento com Heywood, de quem teria sido amante, e também com um amigo dele, um francês que abandonou a China assim que estourou o escândalo. Por conta disso, o marido de Gu, Bo Xilai, pagou um alto preço. Era apontado como figura em ascensão nos quadros do partido e poderia chegar à cúpula neste 18º Congresso. Além de ser expulso do partido, ele foi acusado de corrupção, pagamento de subornos e de violar o código de conduta do partido, ao manter relações impróprias com várias mulheres. Isso de acordo com o comunicado oficial que anunciou o seu afastamento. Esse escândalo começou em fevereiro, quando um ex-chefe de polícia, Wang Lijun, que teria ajudado a encobrir o assassinato do empresário inglês, tentou se refugiar no consulado dos Estados Unidos, mas foi impedido por não conseguir comprovar perseguição com caráter político. Outra história que teve grande repercussão envolve a família do primeiro-ministro Wen Jiabao. Em apenas 10 anos depois que ele chegou ao poder, seus parentes fizeram fortuna rapidamente, como num passe de mágica. Os cabelos de Wen Jiabao precisaram de uma dose extra de tintura a caju diante da revelação do escândalo envolvendo sua família. O caso foi revelado pelo New York Times, que por conta disso teve seu site retirado do ar na internet chinesa, fortemente vigiada pelo governo. De acordo com a denúncia, a família Jiabao acumulou uma fortuna de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em apenas 10 anos, coincidentemente depois que ele assumiu o cargo de primeiro-ministro. Essa fortuna é bem maior do que a que levou à queda do ex-ministro das ferrovias, Liu Zixun, expulso do partido após ser acusado de receber propinas de 100 milhões de dólares por conta das obras do trem-bala chinês. A vida atrás das grades, a prisão domiciliar ou a fuga para o exterior. Esse é um roteiro conhecido entre aqueles que ousam desafiar o regime chinês. Um deles é um advogado cego, Shen Guangsheng, um dos mais conhecidos dissidentes que conseguiu deixar o país.
Guangcheng se tornou persona non grata para as autoridades chinesas ao advogar para um grupo de mulheres que denunciavam abortos forçados como parte da política de filho único do governo. Essa política se destina a controlar o aumento populacional no país. Primeiro foi parar na cadeia, depois ficou em prisão domiciliar. Com a ajuda de amigos, conseguiu asilo na Embaixada dos Estados Unidos em Pequim e acabou embarcando para Nova York, onde hoje é bolsista numa universidade local. Nem todos os dissidentes conseguem deixar a China. O Prêmio Nobel da Paz de 2010, Liu Xiaobo, preso por defender a libertação de outros dissidentes, nem pôde receber o prêmio em Oslo. Enquanto ele permanece detido, sua mulher se encontra em prisão domiciliar. Já o arquiteto e artista plástico Ai Weiwei foi detido várias vezes, também por críticas ao regime. E recentemente condenado a pagar multa milionária por suposta sonegação de impostos. Weiwei fez parte do grupo responsável pelo projeto do Estádio Olímpico de Pequim, o chamado Ninho de Pássaro, inaugurado nos Jogos de 2008. A liderança do Partido Comunista Chinês, ela é bastante consciente do país em que vive e dos desafios em que vive, e o objetivo deles é assegurar unidade interna e reduzir os níveis de tensão social que são elevadíssimos. Só que isso tudo não se faz à maneira democrática, isso se faz a partir de debates internos ao Partido Comunista Chinês, que é, por sua vez, dilacerado por um conjunto de visões ideológicas, por cisões regionais, né? Então é um país, ao contrário do que se imagina, muito menos monolítico do que se imagina. Mas toda essa diversidade de visões dentro do partido, mais ou menos, se fica ofuscada pelo fato de que eles têm uma noção de para onde querem chegar. Em instantes, dirigentes chineses vão manter a fórmula: crescimento econômico acelerado e linha dura na política. E mais, o governo quer o domínio dos mares e do ar, com porta-aviões e novos caças bombardeiros. A gente volta já. Combinar crescimento econômico com estabilidade política. Dito assim, dessa maneira, parece fácil, mas quando se olha a dimensão dos problemas chineses, é de assustar. Economia, política e, por incrível que pareça, até a preservação do meio ambiente foram os temas dominantes no 18º Congresso do Partido Comunista Chinês. A queda no ritmo do crescimento, registrada nos últimos meses, preocupa o alto comando do partido, que tem o compromisso de tirar milhões de pessoas da linha da pobreza a cada ano. Como é típico na transição chinesa, o dirigente que sai, no caso o presidente Hu Jintao, desenha o caminho a ser seguido por seu sucessor, manter um alto ritmo de crescimento econômico, mas sem esquecer dos efeitos da industrialização no meio ambiente. Na política, devagar com andor. Hu manifestou apoio aos que defendem pequenas mudanças na reforma de escolha dos integrantes do Comitê Central, para permitir maior participação. Mas deixou claro que esse é o limite. Nunca vamos copiar o modelo político do Ocidente, declarou, para desespero dos que sonham com liberdade e algum grau de democracia. As declarações de Hu colocam um ponto final na discussão entre os membros do partido, que se colocam à esquerda e à direita. Os primeiros continuam defendendo o monopólio do poder pelo Partido Comunista. E a chamada direita, no figurino chinês, pede ligeiras mudanças, mantendo-se o Partido Único, mas com maior participação popular, principalmente nas províncias, longe dos principais centros de poder. A importância da China para o mundo é cada vez maior, e não apenas do ponto de vista econômico, como destaca o professor Alexandre de Freitas Barbosa, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Todo país, ao pensar seu projeto de desenvolvimento, tem que levar em consideração se esse projeto de desenvolvimento tem possibilidade de viabilização num contexto de uma economia que tem uma presença chinesa muito forte, mas a presença não se resume à esfera econômica, ela está na esfera geopolítica, inclusive na questão cultural. Como toda superpotência, a China quer ter o domínio do ar e dos mares. Daí a compra de um porta-aviões da Rússia e o lançamento de novos caças bombardeiros.
Fabricados no país, os caça-bombardeiros J-10 cruzam os céus confirmando o avanço do poderio militar chinês. Em recente feira de aviação, que atraiu representantes de 40 países, a China deixou claro que dispõe desse produto para exportação e só aguarda as encomendas. Outro passo importante na militarização é o lançamento do primeiro porta-aviões do país, motivo de orgulho e paixão, como destaca a imprensa oficial de Pequim. A embarcação foi comprada da Rússia e passou por uma reforma destinada a permitir a operação dos modernos caças chineses. A recente demonstração de força foi encarada como um recado para o Japão. Os dois países estão em disputa por diversas ilhas espalhadas pelo Pacífico. Quando se trata de censurar a internet, a China só perde para o Irã. É o que aponta o levantamento do OpenNet Initiative, projeto conduzido por pesquisadores das universidades de Harvard, Cambridge e Oxford. Um dia depois do início do Congresso do Partido Comunista, todos os serviços do Google foram retirados do ar na China. A empresa não soube explicar o que aconteceu, mas setores que compilam informações sobre a internet chinesa apontam para a censura do Partido Comunista. Para contornar as restrições, os mais de 500 milhões de usuários chineses apostam em alternativas, como trocar palavras por sinônimos ou usar imagens que substituam palavras que seriam detectadas pelos sensores. A China não dá sinais de que vai relaxar nesse controle. Mais de 3.500 sites estão bloqueados no país. Este analista de mídias sociais explica que empresas como a Sina Weibo ou o equivalente chinês ao Twitter vão apostar em um controle personalizado para detectar aqueles que criticam o governo. Ao entrar no Twitter chinês e pesquisar, por exemplo, sobre o 18º Congresso do Partido Comunista, um alerta toma a tela. Devido às leis políticas e regulamentos vigentes, os resultados de sua pesquisa não serão exibidos. Este blogueiro diz temer perseguições do governo e optou por não revelar o que pensa do Partido Comunista. Uma das entrevistadas deste programa viveu 25 anos na China e traz de lá uma certeza: pouca coisa vai mudar com a transição na liderança do partido. Ouça o que diz a consultora empresarial Andréa Martins. Eu acredito que não haverá grandes mudanças, porque as diretrizes políticas já foram definidas desde do Hu Jintao, e os debates internos do partido, que seja a questão, o direcionamento do desenvolvimento econômico, as definições da política, filosofia política chinesa, ela já alcançou uma estabilidade e é do reconhecimento tanto do partido como do governo e de aceitação do povo, principalmente porque a linha de desenvolvimento para o futuro próximo está nítido, as possibilidades de desenvolvimento estão nítidas, as visões nacionais e internacionais não há grandes incertezas, então, e é de concordância para todos. Enquanto alguns chineses estão mais interessados no celular de última geração ou no carro da moda, outros mais conservadores buscam retomar a herança do Partido Comunista. É nas montanhas remotas de Xinjiang, no sudoeste da China, onde alguns funcionários do alto escalão do governo e uma parte mais conservadora dos chineses buscam reviver a ideologia política dos tempos da Revolução Cultural. Esta vila serviu de base para o Exército Vermelho de Mao Tse-tung, que tomou o poder em 1949. Fazer a peregrinação até a montanha é nunca deixar morrer o comunismo revolucionário adotado pelo partido, explica essa jovem. Mao é reverenciado em todos os lugares, sobretudo nas apresentações grandiosas. Manter os chineses fiéis à causa comunista é vital para o partido, que busca nessa atual transição se reinventar na China moderna. É nessa sala de guerra que os visitantes relembram as tristes lições do passado, o controle cultural, político e ideológico promovido por Mao Tse-tung na chamada Revolução Cultural. Isso resultou na perseguição e morte de milhões de pessoas durante os anos 60 e 70. Apesar de todos os problemas internos que enfrenta, a China não deixa de comprar algumas brigas no exterior. Uma delas tem a ver com o Tibete, a terra do Dalai Lama.
Mais de 60 monges tibetanos atearam fogo ao próprio corpo em protesto contra a ocupação do país pela China em menos de um ano. Isolado em sua terra natal, o Dalai Lama, líder espiritual dos tibetanos e de milhões de budistas em todo o mundo, em recente visita ao Japão, pediu que uma comissão internacional investigue as mortes